Alô, galera, você de todo o Brasil que estuda, se preparando para o exame da ordem. Estamos aqui, essa tropa de elite, eu, o professor Pedro Barreto, meu querido irmão, professor Luiz Eduardo, e esse querido irmão, professor Rodrigo Belo, para que juntos venhamos a dar a você mais uma super dica num tema multidisciplinar, daqueles que sempre caem em diferentes matérias no exame da ordem. Esse é o segundo vídeo em que a gente está abordando o tema processo administrativo. É a parte 2. E eu vou fazer uma pergunta para o professor Luiz Eduardo, não é, professor Luiz Eduardo? Aquele tema que sempre se pergunta em prova de administrativo, de tributário, de constitucional, de processo civil. C. Quando um administrado está com um problema, está com uma pretensão resistida, ele pode escolher entre acessar a via administrativa, o judiciário, existe pré-requisito, nascimento de lide. Como é que funciona isso, irmão? Dá uma dica para a galera do exame de ordem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Você que está acordado, acorda cada vez mais, está dormindo, abre os olhos. Essa questão ela nasce com a análise do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Quando é que o administrado está autorizado a ir à via judicial? Óbvio, quando surge a famosa lide. E a lide ela pode surgir antes ou depois do lançamento, pode surgir também na fase executiva, pode surgir durante todo o procedimento da via fiscal. Tanto faz a via fiscal judicial ou administrativa. Então, quando é que surge a lide? É quando a administração tributária resiste uma pretensão jurídica do particular, resiste uma pretensão jurídica do administrado, do contribuinte. É simples. Agora, o que você não pode inverter é a questão da propositura de ação judicial antes ou depois do lançamento, tanto faz, quando tiver pendente recurso administrativo. A nova jurisprudência administrativa das cortes administrativas tributárias é a propositura de ação antes ou depois do lançamento, qualquer via judicial, legal, significa a renúncia da esfera administrativa, legal? Isso daí é um entendimento já pacificado, é um entendimento já que vem oriundo do direito constitucional. O direito constitucional já trabalha muito com essa ideia, uma vez prestigiando o princípio da economia processual, legal? O Poder Judiciário não nasceu para resolver briguinhas e nem meros conflitos de interesse, só nasceu para resolver lide, pretensão jurídica resistida. Perfeito, pessoal? Com certeza essa questão não vai cair, ela pode cair em processo civil, constitucional ou tributário. Isso aí, galera. Eu também quero dar a minha dica para você aqui. Eu quero dar para você a minha dica no tema do processo administrativo e também com esse foco especial, essa conotação que a gente puxa para o direito tributário. Galera, fique esperto, porque quando você está dentro de um processo administrativo, o contencioso está rolando e você eventualmente toma uma bombada na decisão de primeira instância, você se insurgiu diante de certo ato, procedimento da administração, por exemplo, um lançamento de tributo, um ato lá de cassação de um alvará, e você pretende recorrer dessa decisão. Você viu que no primeiro vídeo de dicas, eu comentei com você que o recurso, ele em regra só tem efeito devolutivo, eventualmente terá efeito suspensivo, por exemplo, nos casos tributários. Comentei também o caso da licitação. Mas qual é a dica que eu quero te dar sobre o recurso na via administrativa? Não dá mole para o examinador, filho. Isso tem caído em tudo quanto é prova. Você, para recorrer da decisão denegatória de primeira instância em procedimento, em processo administrativo, não tem que gastar dinheiro. Você não tem que fazer o chamado depósito recursal, nem em dinheiro, nem mediante apresentação de arrolamento de bens. Eu quero abrir tua mente, abre teu coração, filho. Guarda só, abre a mão em frente à tela. Estou jogando a dica, pegadinha, segura. Não precisa pagar. Não cabe o depósito recursal para a admissibilidade do recurso voluntário para a segunda instância na via administrativa. O recurso voluntário é gratuito. Aquela historinha que vigorou durante muitos anos no Brasil, de 30% de depósito recursal em dinheiro ou mediante arrolamento de bens, foi por terra, meu povo. Foi por terra. O Supremo Tribunal Federal, com a súmula vinculante 21, botou por água abaixo. Superior Tribunal de Justiça, entendimento também sumulado. Então a minha dica para você é, na prova de administrativo, de tributário, de constitucional, de processo civil, quando estou em processo administrativo e tenho uma decisão denegatória em primeira instância, diante daquela impugnação que ofereci ao ato administrativo, decisão denegatória, quero recorrer, posso recorrer e não cabe o depósito recursal. Se a administração me exige, isso é inconstitucional, matéria objeto de súmula vinculante, desafio inclusive interposição de reclamação constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Então essa é a minha dica, o depósito recursal é inconstitucional, cesseu o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade. Agora eu quero trazer aqui meu irmão Rodrigo Belo, porque no processo administrativo fiscal,
a questão que pertinha ao direito penal, ao processo penal, que sempre tem caído nas provas, ô Belo, é a questão seguinte. Camarada praticou um crime material contra a ordem tributária. Aqueles do artigo 1º, do 8137, 168A do Código Penal, 337A, ele praticou um crime tributário. Ocorre que esse camarada está pensando em pagar a dívida tributária. Eu queria que você me desse a dica, que isso está na cabeça de muito candidato. Se o pagamento tem algum efeito na esfera da pretensão punitiva, da pretensão executória. Galera, se o cara paga o tributo, o que que no crime? Quem pagou o tributo, Belo, extingue o crédito. Exato. Zero a relação tributária no crime. A questão é a seguinte, a questão toda em relação à persecução criminal nos crimes tributários tem esse detalhe. O pagamento total gera a extinção da punibilidade. Isso é muito claro, isso é muito tranquilo, o aluno tem que entender que o pagamento a qualquer momento extingue a punibilidade. Agora eu vou aproveitar que o Pedro está aqui, porque normalmente os meus alunos que assistem aqui as nossas aulas no curso Fórum TV, volta e meia eles ficam com dúvidas em relação ao parcelamento, se por acaso o contribuinte não tiver condições de pagar a integralidade do tributo devido, se ele pode parcelar. E aí vou aproveitar que o Pedro está aqui, mas antes disso, eu quero convidar você para assistir a nossa mesa redonda aqui, vou aproveitar que eu estou com os meus amigos aqui, porque depois da sua prova, lá no dia 13 de fevereiro, né, a gente vai reunir a equipe do curso Fórum TV para fazer uma mega transmissão ao vivo, fazer um gabarito muito bacana, descontraído aqui, em relação ao que aconteceu no dia 13. Então eu vou aproveitar que o Pedro está aqui e perguntar para ele, Pedro, como é que fica essa questão do parcelamento, da integralidade aí do tributo? Cara, é uma questão bem interessante, Belo. Cai nas provas de tributário, de penal e processo penal, Isso. já caiu em prova de constitucional. Bom, o candidato tem que ter a seguinte observação, tem que saber jungir direito tributário, processo penal, tá legal? Se você vai pagar o tributo, o pagamento extingue a punibilidade, o professor Rodrigo Belo deixou isso bem claro. O pagamento a qualquer tempo, independente de já ter tido trânsito em julgado na esfera penal. Trânsito em julgado, sentença penal condenatória transitada em julgado, pretensão executória em andamento, está cumprindo pena, pagou alvará de soltura. O Brasil segue uma linha, uma concepção e filosófica de que quando você paga o tributo, você elimina a gravidade da conduta, diferente de uma extorsão, de uma apropriação indébita, de um furto, de um roubo, dos demais crimes patrimoniais. O crime patrimonial na esfera tributária, se você pagou, extingue a punibilidade. A gente segue uma linha que não tem por que prender um camarada se o crime foi sonegar. Se ele pagou, ele resolveu o problema. E não vamos botar custo para o Estado de admitir esse cara no presídio, como mais um custo para o Estado manter ele no sistema penitenciário. Ocorre que se ele só faz um parcelamento, atenção meu povo, parcelamento. Quem parcela, a presunção é que vai adimplir, mas o parcelamento em andamento não é quitação da dívida. Então ele não quitou a dívida. O parcelamento não extingue a punibilidade. O parcelamento apenas suspende a pretensão punitiva. Para que haja a extinção da punibilidade, é fundamental a quitação do parcelamento. Então, na prova, pagamento de dívida tributária, quando já há crime tributário sendo perseguido, ou até com trânsito em julgado, pagamento extingue punibilidade. Parcelamento só suspende pretensão punitiva. Avoco a atenção dessa galera linda aí que estuda para o exame de ordem, que o pagamento atinge, o parcelamento atinge apenas a pretensão punitiva. Não perpetra na esfera da pretensão executória. Resta concluir, para que haja benesse penal de suspender a pretensão punitiva por adesão a um parcelamento de dívida tributária que gerou um crime em paralelo, tem que se fazer o pedido e ter a adesão ao parcelamento antes do trânsito em julgado, gente. Antes do trânsito em julgado da ação penal. Porque se a ação penal já transitou em julgado, não se fala mais de pretensão punitiva. E o parcelamento afeta apenas a pretensão punitiva e não a pretensão executória. Minha dica, então, respondendo a pergunta do meu irmão Rodrigo Belo, minha dica é, né, Belo? E fica claro que a Lei 8.137, para a gente já encerrar aqui, que o grande objetivo da lei não é apenar o contribuinte que eventualmente fraudou. E, na verdade, é readquirir o dinheiro que foi... Perfeito. Vamos convidar a galera para a segunda fase? Vamos embora. Segunda fase, vem para cá, Dudu, cola aqui. Segunda fase mais linda do Brasil. Dudu vai dar aqui na tela, vem cá, Dudu. Segunda fase mais linda do Brasil, na Fórum TV, tributário, Pedro Barreto, penal e processo penal, Felipe Novaes e Rodrigo Belo, direito administrativo com Luiz Eduardo, direito constitucional, Rodrigo Padilha, e mais uma galera fazendo trabalho empresarial. A gente espera você. www.cursoforumtv.com. Um beijo, meu irmão. A maior segunda fase da web. Tchau, tchau. Valeu.